a metade não, 90% do que eu disse. Às vezes vai ficar 10% até você entrar no lucro. Aí depois entrar no lucro, vai começar a ver isso aqui. Mas quando Deus fala com a gente, que nem eu tenho a palavra de Deus, já tem 15 anos, vai 16 anos que eu não esqueço. Deus falou comigo. E falou, nós temos que ser profundos nele. Isso não foi ela que falou, com certeza. Porque até hoje está lindo. Amém, gente? Agora vamos fazer esse texto. Gênesis capítulo 39, versículo 1 fala assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que tinham levado lá. O Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. E vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e serviu-a, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que dele aquele puseram sobre a sua mão sua casa e sobre tudo o que tinha. E o Senhor o abençoou a casa do Egito por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que ele tinha na casa e no campo. Só tem. Vamos lá. Vamos entender um pouquinho da história de José. José, ele nos ensina muitas coisas. Mas hoje eu quero falar sobre ciclos repetitivos na nossa vida, que nós devemos dar uma resposta diferente para cada momento. Amém, pessoal? No caso de José. José, ele era um filho mimado. Amém? Um filho da velhice de Jacó. O filho da mulher amada. Amém? Então ele tinha um privilégio. Qual era o privilégio de José? Ficar do lado do pai para aprender a administrar os bens. Embora ele fosse o serviço do primeiro, primogênito. Mas como José era o mais amado, então o pai dele escolheu ele para fazer esse serviço de administrador. Amém? Então a primeira função de José na vida dele foi administrar conhecimento do pai dele. Amém? Houve várias perseguições, os irmãos dele não gostavam, porque tinha uma linha de sucessão, e ele não era o primeiro, e aquela confusão. Mas ele tinha que responder naquela administração, naquele momento de administração. Amém? Aconteceu tudo que eu sei que os irmãos sabem da história de José, até ele ser preso, até ele ser vendido por Egito. Amém? Para Potifar. Os irmãos dele colocaram um buraco, Potifar, que ele tinha morrido, foi vendido. E aí José, ele se encontra novamente num novo estágio daquilo que ele foi chamado para fazer. Ele foi chamado para fazer o quê? Administrar coisas. Amém? Passou-se muito tempo na vida dele, apresentou novamente a mesma função, só de um grau maior. Agora ele não estava mais administrando as coisas dos pais dele. Ele tinha que administrar a coisa de um general, de um comandante importante. Só que ele já tinha experiência de administração com o pai dele, que já era rico. Só que não era tão rico quanto o capitão da guarda do faraó, o homem mais rico da terra, até o momento. Amém? Então ele entrou em um novo estágio, um novo ciclo de administração que ele foi chamado. Quando chegou lá, ele respondeu da maneira correta. Ele foi, ele administrou como ele administrar. Aí apareceu a mulher doida para pegar ele, a mulher do outro, teve aquela confusão, aquela anarquia e tal. Se apresentou, aí ele foi preso. Quando ele foi preso, amém, pessoal? Quando ele foi preso, ele foi levado para uma outra administração. Lembra que estava comentando? Aí agora ele foi para uma prisão, E aí o carcereiro lá gostou dele e deu a prisão para ele tomar de conta. Mas não foi a prisão em si, foi uma prisão em um lugar específico, onde ficava a galera que era mais próximo do rei do que o comandante.
que era o copeiro, né? Dava o vinho, e o padeiro. Por que era mais próximo do que o capitão? Porque eram os caras que podiam colocar veneno na comida do rei. Então eram os caras de alta confiança. Amém? Tanto o padeiro como o copeiro, o cara que botava o vinho, ele podia botar um pinguinho ali, né, e matar o. Então eram os caras de alta confiança. Amém? E o José teve que aprender a administrar para aquele turma. Esse era o pai dele, do general. E agora ele está na alta corte. Viu que era só administração? E ele teve que dar a resposta certa em cada momento. Mas era a mesma coisa, ele só aumentou de grau, o ciclo dele. Aí agora, organizou, tal, cuidou bem, tal. Agora ele teve que ser levado para um novo estágio. Um estágio de administrar uma nação toda. E ele deu a resposta certa, como Paulo nós sabemos. Que ele virou, não foi governador, ele virou administrador. O administrador lá do pai dele virou um administrador da nação. Ao ponto de o próprio rei, Faraó, falar assim: ninguém é maior do que ele aqui. Eu só sou maior do que ele quando eu estiver no trono. Levantei do trono, perdi. Só quando eu estiver sentado no trono, eu sou maior do que ele. Se José falar, ninguém senta. Enquanto ele falar, senta, todo mundo fica em pé. Se tiver todo mundo sentado e falando, ninguém levanta, inclusive eu. O tamanho de autoridade que ele tinha para administrar. Mas não nasceu da noite para o dia. Não nasceu lá no Egito. Não nasceu quando ele foi chamado. Nasceu lá com o pai dele. Ele dando respostas até chegar lá. Pastor, o que tem a ver a vida de José? O cara até morreu já. Para mim e para você nada. José morreu. O princípio pelo qual ele viveu, a lei pelo qual ele andou, isso sim, vale muito para mim e para você. Nós temos que entender que na nossa vida tem ciclos. Amém, gente? Tem coisas que acontecem na nossa vida repetidamente. Ocasiões que acontecem na nossa vida continuamente, nós temos que dar a resposta certa para a gente passar para o próximo passo. Igual na escola, bem? Na escola você passar de ano, você não tem que passar pelo teste, por uma prova. O que é a prova? O que é a teste? O que é a avaliação? É eu saber que aquilo que foi ensinado para você, você entendeu, para não te dar algo novo. Certo, pessoal? Para evoluir ali no ensino acadêmico. O ensino acadêmico é o mesmo. Desde o pré até o PhD. É a mesma coisa. Amém, pessoal? O pré, o PhD, que é os doutores e doutores, o ensino é a mesma coisa. Tudo é acadêmico. O que muda é os estágios que eu tenho que passar para chegar ali. Eu começo no pré-vínio sabendo fazer A e termino no PhD dando aula para doutor. Mas tudo é acadêmico. O que diferencia é o ciclo todo ano que vira. Esse ano eu aprendo isso. Se eu passar na prova, na avaliação, no teste, eu vou para o próximo ciclo, ou próximo nível. Igual no videogame. Né? Quando eu passar, eu vou, pronto. Mas continua sendo videogame, continua sendo jogo. Só muda as fases. E muitas vezes na minha e na sua vida acontece isso. Tem coisa que acontece na nossa vida direto, continuamente. E a gente repete. E Deus quer tirar para o próximo estágio. Você não consegue sair daquele estágio. Paulo falou isso na palavra. Paulo. Ele falou, como que eu vou te dar, eu queria chegar aqui e dar comida sólida para vocês. Mas eu chego aqui e vocês não estão bebendo leite. Tem coisa que eu queria falar para a igreja. Eu comecei com a Antônia, até de vez em quando reclama de mim. Meu, você tem que dar uma comida mais forte. Eu falei, mas como? Eu chego lá para dar uma comida forte, eu posso dar. Vai nada, cara, não comer igual eu dar uma escapada, né? Buchada para o Samuel. Vai passar mal. Tem muita informação que eu queria passar para os irmãos. Mas aí eu tenho que falar de arrependimento de pecado, de batismo, de posição de mãos, de juízo eterno.
Sabia que teve um dia que Paulo se irritou? Ele falou, irmão, eu vou falar essa situação depois. Repreendeu de obra morta, fé em Deus, ensino de batismo, imposição de mãos, qual é a outra coisa? Recessão de morte, juízo eterno. Depois eu falo isso aí. Alimentares, né? Isso aí é leitinho, alimentares. Você já era para nascer sabendo. Está escrito desse jeito. Depois você dá uma olhadinha, Hebreus capítulo 6. Vocês vão ver lá que se irrita. Eu falei, não vou falar isso não. Só se Deus permitir. Aí eu não vou falar mais disso. Cansei de falar disso assim. Porque eu queria falar coisas espirituais com vocês. Profundas. Às vezes quando a gente fala aqui na igreja coisas assim simples, irmãos, sobre Jesus ter ido no inferno pregar, meu Deus, que a salvação é de graça, poxa, não podia fazer nada, não é de graça, está lá escrito. Não por obra, para ninguém se vangloriar, perdão de Deus, ninguém se vangloriar. Coisa assim que não era para estar dando aula, tem que ficar falando. Eu estou falando de vocês, amém, irmão? Estou falando da minha igreja, estou falando da igreja do Senhor. Tem que ficar repetindo as coisas que são elementares. Porque era para você, sozinho estudando, você tinha que saber. Isso aí era para você tirar dúvida para o pastor, não para estar ensinando isso mais. Amém. Pelo tempo decorrido, já era para ser mestres. Não meninos na fé. Amém, pessoal? Mas vamos lá, voltar aqui para si. Você, eu, nós, a igreja, os membros de Cristo, devemos entender que na nossa vida há filhos. Para você ir para o próximo estágio, você tem que responder o certo no estágio que você está. Deus vai te dar alguma porção de fé para você usar. Se você não usar, aquela porção vai ficar ali até usar. Lembra que a obreira me falou? Eu já não acreditava mais no negócio de revelação enquanto a revelação não virasse. A revelação virou, agora eu vou acreditar. Está errado? Não. Você para de orar no meio do caminho. Você quer algo e você não ora, aí Deus tem que esperar. Quando você quer mesmo, tem coisa que você nem quer, está perdendo seu tempo orando. E quanto mais você vai ficando mais velho, você vai entender que tem coisa que você pediu que era bobeira. Porque eu quero pedir uma coisa que não era nem com serviço para você. Você pediu que eu estava pedindo, você achou que eu queria pedir também, não. Você deve pedir aquilo. E a gente fala que eu tenho que ser maduro, eu tenho que começar a crescer. Tem um caso na sua vida, às vezes aquele dinheiro que entra. Oh Deus, não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro, aquilo não tem misericórdia. Aí entra 2 mil na sua conta. 2 barões, tá? 2 barões, 2 mil. O que você faz? Nada. Aí Deus é misericordioso. Passa um tempo na pobreza miserável. Aí você clama de novo, Senhor, me dá tempo. Aí entra 2 mil de novo. O que você faz? Nada. Aí você clama, Senhor, me dá misericórdia. Quem que vem de novo? Os 2 mil de novo. Foi ser. Gasta a cabeça, deu a resposta errada. Aí vem de novo e você clama, Deus, e manda mais 2. E não faz nada. Vai morrer no 2 mil. É por isso que muitas vezes você que está me assistindo aí, e você também, não sai do salário mínimo. Deus tem que ser mais para outro salário. Salário mínimo não é para você não. Salário mínimo é para adolescente que está chegando. Você que tem 40 anos, está ganhando pelo menos 10 pontos já. Não dá a resposta certa, não. Estou falando de salário, mas pode ser, né? Pode ser outra coisa. Estou falando de dinheiro, mas pode ser educação, pode ser fé, pode ser palavra, pode ser louvor. A minha voz está rachada. Eu nem sei que bicho é esse, mas fala, né? Da guarda rachada. Bicho para chamar. Fica cantando. Mas se você não começar a cantar, você nunca vai saber qual os pontos que está errado. Para você treinar aquele ponto, para melhorar aquele ponto. E o ponto que ficou pior porque você só treinou um, aí você vai saber qual é o ponto que está ruim, para você ir para o outro. Entendeu? Está vendo? Aí vai ser. Quando eu dou a resposta certa, a minha vida começa a andar. Mas quando eu dou a resposta errada, eu vou voltar de novo para lá. Sabe por que o nosso José aqui, ele não ficou na casa do pai dele? E nem na casa de Potifar, e nem na prisão, porque em todo lugar que ele dava a resposta certa. E Deus o promovia. Que você notar aqui, era Deus que o abençoava, era Deus que o prosperava,
levar ele para o próximo estágio. Não é o professor que te manda para o próximo estágio? Aprovado. Tem gente no nosso meio que só vive na prova. Nunca entrega esse monstro. Na avaliação. Como é que está a tua vida na prova? Então, escreva, viu, como você, aonde você acertou e errou, entrega logo. E aí Deus vai avaliar isso, a questão está errada, vai voltar para essa questão. Aí você só vai fazer aquela questão, não vai fazer a prova toda. Mas quando você estiver na prova, Deus não tem como te entregar outra coisa. Porque ele sabe onde você está errado. Na verdade, ele sabe, só é que você sabe. Entendeu? Pastor, Deus, onde é que eu estou errando na área? Às vezes é no relacionamento. Deus vai falar, é assim que você tem que se comportar. Não é, eu quero assim, é que é para cá toda vez. Porque não está de novo. Às vezes é na preguiça. Deus falou, faz isso. Aí você passa o dia todinho no TikTok, Instagram, Facebook. E papapá. Né? Eu passo o dia todo lá. Aí Deus fala, já que você está aí, e você me pediu para prosperar, pega os vídeos que ensinam a prosperar, né? Só pega os vídeos das pessoas que já prosperaram. É esquisito? Deus fala assim, Deus, eu quero prosperar. Aí Deus diz o que você tem, né? Aí você está lá no TikTok. E aí Deus fala assim, ó, entra nos perfis do povo que ensina a prosperar. Aí o que você faz? Você entra nos perfis do povo que já prosperou. É parecido? É a mesma coisa? Quem já prosperou já está usando. Quem te ensina a prosperar é o que você está ensinando. Vai chegar um dia que você vai entrar no outro perfil, o perfil de quem já prosperou, porque você vai aprender a usufruir do que você já tem. Mas como é que você vai? Aí vai gerar uma coisa na sua cabeça, que é inveja. Porque você vai olhar a vida da pessoa e vai querer ter aquela vida. Só que ninguém te ensinou que tem um processo para você chegar lá. E Deus falou, olha o processo primeiro. Mas você quer olhar o resultado. Sabe o que acontece? Inveja. Aí você cai no pau no campo. Literalmente. E aí você começa a acusar quem? Você não, a Deus. Quando eu oro, sou intimista, ofertante. Vou na igreja. Vou dar longe para a igreja. Lá para a igreja, 30 quilômetros, para ver não vai para frente. O ímpio, filho do cão, está lá com o caramba, ele na Maldiva hoje. E eu aqui, pensando como é que eu vou pagar a minha conta amanhã. É com minha experiência. E Deus falou, já que você está no TikTok, Instagram, Kawaii, aprende, lá tem gente. Lá eu já coloquei gente que fez, que está interessada a te ensinar, que você não sabia. E eu coloquei um coisa para você aprender, para lá na frente você aprender a usufruir daquilo que já é feito. Aí você quer pular etapa. Quando a gente pula etapa, a gente vai ficar montado. É isso que eu quero falar nessa noite, para mim e para você. Se eu não entender, se eu não pegar a Bíblia e entender que há ciclos, a etapa na minha vida, há um processo. Tudo na vida tem processo. Nascer, viver, morrer. Muitas vezes a gente quer pular, não vai dar certo. Você vai ficar capotando e a coisa não vai para frente. Eu estava conversando com o essa semana. Outro dia eu estava revoltado. Deus, pastor, mas eu revoltado. Minha vida não andava para frente. A coisa não volta. Grilado, papapá. E eu dentro do carro, ela estava dirigindo. Aí eu ouvi a voz do Senhor. Eu falei, mãe, você está cansado, né? É hora de descansar, não é não? Eu achei esquisito, né? Se tu está cansado, é porque você está fazendo isso aí. Se eu estou reclamando que o dinheiro nunca dá, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando que o dinheiro nunca dá. Se eu estou reclamando que o meu relacionamento nunca dá certo, eu estou trabalhando para o meu relacionamento nunca dá certo. Por isso eu estou cansado de ver o meu relacionamento não dar certo, porque eu estou trabalhando para aquilo não dar certo. Aí eu falei, eu vou descansar. Vou parar de encher coisa que não é para encher na minha vida. Eu quero ficar cansado de ter tanto dinheiro e saber o que vontade de fazer. Eu não quero tanto dinheiro. Estou cansado de ter tanta sabedoria e como é que eu vou distribuir para tanta gente. Você tem que descansar e servir, irmão. Para de servir. Às vezes não, a Bíblia é tão simples, que a gente tenta inventar. Sabe por que muitas vezes a nossa vida não vai para frente? Porque eu não respeito o ciclo, eu não respeito
respeito direções, eu não respeito ordenações, eu não respeito aquilo que tem que respeitar. A Bíblia não fala que se eu acreditar em Jesus, como diz as Escrituras, é do meu interior vai sair rio de água viva. Eu vou falar e o rio de vida vai tocar na pessoa. Sabe um exemplo que a mulher devia ter, principalmente a mulher crente? Olha para cá. Você que está aí no todos que estão. Né? A mulher devia ter a de Maria. Os crentes devia ter o exemplo de Maria. Maria, quando estava com Jesus dentro dela, que é uma símbolo, se nós estamos com Jesus dentro de nós, né? Ela foi visitar a prima dela. Amém? Isabel. E dentro da barriga da prima dela tinha João Batista. E aí quando ela chega lá, ela fala assim, a saudação, provavelmente a saudação daquela época era Shalom, que Deus te abençoe por aquilo que você está fazendo correto. Shalom, só falou isso. A Bíblia fala que a mulher ficou cheia do Espírito, a criança ficou cheia do Espírito, e ela começou a profetizar. Só pelo boa tarde, bom dia, boa noite. Imagina, padrão. A mulher era tão cheia de Deus, literalmente, né? Tão cheia de Deus, que na hora que ela falou bom dia, shalom, boa tarde, boa noite, que hora que ela foi falar, a Bíblia fala aqui, a criança ficou cheia do Espírito, a mulher ficou cheia do Espírito, todo mundo ficou cheio do Espírito. E ela só falou, ela não falou em língua, xararaca, magagá, e a outra xararaca, ela só falou bom dia. Mas um cumprimento normal. Será que você tem isso? Ou será que você busca pelo menos isso? Estou falando da mulher. De chegar no local, oi irmã, não vai virar assim. Eu fico pensando no negócio. E os homens, tipo que o padrão do homem é Filipe. O padrão do homem é Filipe. Quem era Filipe? Nós não sei, né? Filipe ele foi transladado. Sabe o que é isso? Ele estava aqui. Ele apareceu lá no cadeiro. Literalmente, mais ou menos a distância, 30 quilômetros. Ele estava num lugar e foi teletransportado de um lugar para o outro. Mas como foi que ele começou o trabalho dele? A Bíblia fala que a igreja ela se reunia e começou a ter muita gente, aí o povo vendia as coisas, entregava nos pés dos apóstolos, e aí os apóstolos administravam e davam para a galera que estava passando necessidade. Aí um povo de outra região falou, aqui não está chegando a comida não, como é que ela faz? Aí os apóstolos falaram, não dá para nós ficar, amém? Não dá para nós ficar aqui distribuindo comida, porque nós temos que dedicar na oração e na palavra. Escolhe 7 homens aí para servir a mesa. Escolhe 7 diabos para servir. A Bíblia fala que dentre esses tinha 2 muito importantes, cheios do Espírito, para servir mesa. Garçom, obreiro, aquele que limpa banheiro. Os tops da galáxia limpando banheiro. Cheio de fé, cheio de aplausos. Cara que foi transportado, cara que pregou com eunuco. Servia mesa. E hoje em dia a gente quer pregar aqui. E o poderoso mesmo é quem serve mesa, é quem limpa chão, é quem limpa o banheiro, que honra com os outros. E a Bíblia fala que esses homens, tipo Estevão, que viu Deus ao céu aberto, o cara que limpava a mesa da igreja, dava comida para os outros, na parte social, nem aparecia na pregação. Ele, em um momento, ele viu Deus lá sentado agora. E o outro Filipe. A Bíblia fala que Filipe chegava na cidade, mas era muito louco. Depois ele está na vida em Ásia. Filipe chegava na cidade, não que ele chegava na cidade, né? Só Filipe. A Bíblia fala que os demônios saíam gritando louco saindo da cidade. Só porque ele chegou, ele nem pegava, ele só chegava. Chegou. E o povo saía gritando, o demônio tudo gritando. Tamanho poder que ele tinha no Espírito. É isso que o nome de Deus devia ter. Está acontecendo uma confusão, ele chegou e a confusão acabou. Por quê? Porque ele é o homem de Deus. Padrão do homem de Deus, Filipe. O servo que aonde chegava o demônio tinha medo. Padrão da mulher de Deus, Maria, que aonde chegava as luzes. Qualquer pessoa que estava cheia do Espírito. Amém. Que aí se cumpriu
Gênesis. O homem chega com autoridade e a mulher chega com o Espírito. Amém. O homem chega expulsando o demônio com autoridade e a mulher chega batizando com o Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Então casse quando você for pregar. Casse quando você for pregar. Um homem com espírito de Filipe. E homens, casem quando você for casar com a mulher com o espírito de Maria. Amém. A Maria que leva o espírito. O Filipe que leva a autoridade. A autoridade com o espírito. Não tem nada que possa vencer. Amém, irmãos? Então nessa noite, para nós encerrarmos, é o nome de Jesus. Eu quero que você leve